Bem-vindos ao nosso canal YouTube, Falando Nisso de hoje, com a pergunta de Alice Hernandes. Parabéns pelo canal, professor Dunker, e eu o sigo no Falando Nisso e agora no Falando Naquilo. Como amante da psicologia, gostaria de saber quais são os livros e programas universitários para a formação de um psicólogo, porque desejo adquirir o máximo de conhecimento possível, ainda que seja só como autodidata, para fins de autoanálise e auxílio no trabalho jurídico. É uma pergunta ampla, né, sobre o curso de psicologia. O que seriam, assim, matérias básicas, o que seria um percurso possível. Vamos tentar fazer isso de uma forma didática, recomendando um trabalho muito importante para a gente entender o que é a condição do sujeito na sua relação com a lei, que eu recomendo a você, o trabalho do Franz Hinkelmetz, O Sujeito da Lei e o Retorno do Sujeito Reprimido. Eu acho que não tem em português, é da Fundação Editorial Perroy e Larana. Isso só para encaminhar a sua questão com a psicanálise e o direito, como a teoria do sujeito em psicanálise e o direito podem conversar. Mas vamos falar sobre o curso de psicologia. Eu começaria recomendando a você um trabalho que faz um mapeamento da psicologia como um todo, do ponto de vista histórico, o trabalho do Luiz Cláudio Figueiredo, um trabalho que chama A Invenção do Psicológico. Se você tiver um interesse em ver esse mapa de uma perspectiva menos assim evolutiva, mas mais assim as principais escolas, os principais modelos em psicologia, eu recomendaria também do Luiz Cláudio Figueiredo Matrizes do Pensamento Psicológico, da editora Vozes. Mas também, em relação ao início do curso de psicologia, se costuma ter contato com a obra de um grande psicólogo, fundador da análise experimental do comportamento, chamado Frederick Burrus Skinner. Então, recomendo a você um pequeno livro chamado Sobre o Behaviorismo. É um trabalho muito importante para você entender essa linhagem dentro da psicologia. Um trabalho que, ainda dentro da psicologia experimental, me parece fundamental e introdutório, é o trabalho do Konrad Lorenz sobre a agressão e as teorias etológicas, né, sobre o entendimento do nosso comportamento a partir do estudo comparativo, né, de como a espécie humana foi se desenvolvendo ao longo da sua filogenia. Do ponto de vista, assim, da psicologia social, me parece assim uma ótima forma de tomar contato com essa área da psicologia, um trabalho clássico da minha querida professora Ecléa Bose, chamado Memórias e Velhos, onde ela vai, então, mostrar como as funções psicológicas clássicas, né, a memória, a vontade, a atenção, nesse caso, prevalentemente a memória, ela é uma função também social, como a narrativa, a história da nossa vida, as lembranças, elas se combinam com os diferentes tipos de memória. Então, para você ter aí esse estudo, vamos dizer assim, temático. Do ponto de vista da psicopatologia, que me parece ser um dos pilares também do curso de psicologia, eu recomendaria para você um trabalho recente do Darian Leader, chamado O que é Loucura. O Darian Leader, um psicanalista lacaniano inglês, que vem assim, apresentando de uma forma muito coerente, muito acessível as ideias da psicanálise. Outro texto e outra área importante para você dominar, por exemplo, as teorias de personalidade. Há livros que fazem assim um compilado, né, dos autores principais, mas eu diria, vá às fontes. Um estudioso da psicologia, ela se delicia com o trabalho com os autores. Evite, assim, manuais, livros que recontam as histórias, vá aos autores. Então, leia Freud, recomendo pela Gradiva de Jansen, o meu livro favorito, o meu livro que mostra como Freud ele trabalhava com a literatura, como a psicanálise é uma experiência assim, com amor, como a psicanálise é uma viagem, uma aventura. Esse é o trabalho que você acho que vai gostar bastante. Leia também, por exemplo, os trabalhos da Melanie Klein, leia também Winnicott. Eu recomendo a você, por exemplo, um caso clínico, o caso Pigon, uma menina que ele atende. Isso vai dar para você assim, uma imagem de como o psicólogo trabalha, de como o psicólogo atende e escuta pessoas.
Recomendaria também que você se municiasse no que a gente chama de teorias críticas, né? Ler um pouco de Adorno, ler um pouco de Horkheimer, ler um pouco de Habermas, mas também um pouco de autores da psicologia, como Lesch, ou da teoria crítica francesa, né? Como Foucault, como Laclau, como Zizek, né? Autores que vão mostrar para você como a psicologia tem um grande diálogo também, ainda hoje, muito fértil, com a filosofia e com as teorias sociais dentro da filosofia. Um autor que não pode ser esquecido e que eu recomendo bastante a você, na verdade uma trinca de autores, são os autores da psicologia do desenvolvimento, coisa que a gente estuda bastante, é um pilar do curso, são as concepções de como a criança vai produzindo, né, seus esquemas de pensamento, suas relações com o outro, sua subjetividade. Eu recomendaria, leia um livro do Piaget, né, A Formação do Símbolo na Criança, né, leia um livro do Vallon, né, leia um livro do Vygotsky. Há várias compilações, né, desses autores disponíveis. Tome uma pincelada sobre isso, que vai te dar um tamanho, né, desse universo tão extenso que é a psicologia do desenvolvimento. E eu acho que com esse conjunto assim, de autores, você já poderia se virar para ter uma primeira ideia, né, das controvérsias, das questões, dos assuntos que a gente tem no básico assim, de um curso de psicologia. Para receber mais fragmentos iniciáticos, psicológicos, Falando Nisso, clique aqui no Aqueronta Movemos.